Olá, vamos continuar aqui o nosso estudo acerca da posse. Nós encerramos nos vídeos anteriores a questão da definição de detenção para Ehring. Recordando rapidamente, para Savigny, a posse depende do corpus e do animus domini, da apreensão material de uma coisa com a intenção de que o indivíduo que a apreende tê-la como sua ou na qualidade de proprietário. Ehring faz uma crítica voraz a Savigny, publica sua teoria simplificada acerca da posse e diz que a posse é constituída também por dois elementos: o corpus, que é a exteriorização do domínio, a aparência e a imagem de propriedade, e o animus, que é a vontade de proceder, de agir como dono. Ehring também difere de Savigny no aspecto da detenção, porque para Savigny a detenção ocorre quando estamos diante do corpus e ausente o animus domini. E para Ehring, corpus e animus estão presentes tanto na posse como na detenção, cabendo à lei degradar a posse em detenção. Degradar a posse em detenção implica que a norma tem um elemento normativo objetivo que determina onde existe detenção e não posse. E nós vimos que no Código Civil de 2002, que é o código vigente, nós temos 5 hipóteses de detenção: 1198, 1208, primeira parte, 1208, segunda parte, a terceira, o 1524, e a quinta implícita ao Código Civil, que se refere à apreensão de coisas que estão fora do comércio. O objetivo agora é nós estudarmos a classificação jurídica da posse. E eu abro a questão da classificação falando de um fenômeno que também existe no Código Civil brasileiro, que é exatamente o desdobramento possessório. Desdobramento possessório, também chamado de graduação possessória ou verticalização da posse. É importante salientar que este fenômeno do desdobramento possessório, ele não foi conhecido no direito romano. Ele existe por conta da própria classificação acerca da posse por Ehring apresentada. Então, se nós olharmos os códigos civis da metade do século XIX até os dias de hoje, todos praticamente seguindo Ehring, nós vamos encontrar o desdobramento possessório ali indicado, tanto no alemão como no italiano, no português, no brasileiro, no argentino, etc. O que é o desdobramento possessório? O desdobramento possessório ocorre quando duas ou mais pessoas, simultaneamente, exercem a posse de uma mesma coisa em graus diferentes, em patamares diferentes, fazendo com que exista as chamadas posses paralelas, posse direta e posse indireta. Essa posse direta ou indireta, esta graduação da posse, ela é determinada por uma relação jurídica de natureza obrigacional ou de natureza real. Vamos pensar na hipótese da locação, que para o Savigny, como vimos, caracterizava a detenção, a apreensão feita pelo locatário. Para Ehring, não. O locador é o possuidor indireto, é aquele que exerce a posse de forma imediata, enquanto o locatário, inquilino, é o possuidor direto, é aquele que está efetivamente apreendendo a coisa. Se nós traçássemos uma linha vertical e colocássemos na base um imóvel, na parte mediana da linha vertical estaria o locatário e na ponta, no vértice dessa linha vertical, o locador. Ou seja, pela linha vertical imaginária aqui traçada, é fácil de perceber que locatário e locador estão em graus diferentes, estão exercendo a posse em patamares diferentes. Muito bem, o desdobramento possessório, ele era previsto no Código Civil de 1916, que é o Código Revogado, no artigo 486, e está previsto no atual Código Civil,
no artigo 1197. Importante salientar que a posse exercida por um, no caso possuidor direto, não exclui a posse do outro, possuidor indireto. Muito pelo contrário. Se um bem imóvel, por exemplo, locado, é invadido por um terceiro, pode o locatário, por conta própria, ingressar com ação de reintegração na posse, tendo legitimidade processual para fazê-lo, independentemente da aquiescência ou da participação do locador. E o mesmo ocorre com o locador. Vamos pensar a hipótese em que o locatário está viajando, o seu imóvel é invadido por um terceiro, o imóvel que ele loca, e o locador tem conhecimento desse fato. Pode o locador ingressar com ação de reintegração na posse, tem legitimidade possessória para fazê-lo, independentemente da participação do locatário, sendo que a sentença prolatada a todos vão favorecerá tanto o locatário como o locador. Inclusive, como a locação não gera posse privilegiada a ninguém, pode o locatário mover uma ação contra o locador e vice-versa, na proteção da posse, devendo ela ser deferida a quem efetivamente tem a posse legítima, mais justa, entre os que estão em contenda. Vamos pensar na seguinte hipótese. O contrato de locação, que tem como bem um imóvel, ele é firmado por 12 meses. Não vamos nem pensar na locação urbana, sob o império da Lei 8245 de 91. Vamos pensar na locação não urbana. Muito bem, o imóvel é alocado e por 24 meses, 12 meses na verdade que eu falei, e no 10º mês o locatário está viajando e o locador simplesmente invade o imóvel, troca as fechaduras e diz: aqui acabou o contrato, o imóvel me pertence e eu não quero mais que o locatário ocupe o local. Ainda que o locador seja proprietário, porque nem sempre o locador é proprietário, mas quase sempre, ainda que o locador seja proprietário, não há dúvida que o locatário pode mover uma ação de reintegração na posse contra o locador, proprietário, e a sua posse será novamente exercida, porque o juiz vai deferi-la. Na medida em que o contrato firmado faz com que a posse do locatário efetivamente seja, naquele instante, melhor que a posse do locador. Vamos inverter a situação. Exauridos 12 meses, o locatário não desocupa o imóvel e continua a exercer a posse, agora injusta em relação ao locador. Não há dúvida que o locador também pode fazer uso da ação de reintegração na posse e ser reintegrado no imóvel, na medida em que a sua posse é mais justa do que a posse do locatário, agora um locatário que exerce uma posse precária, uma posse abusiva, uma posse que abusa da confiança e do direito do próprio locador. Portanto, o desdobramento possessório permite, inclusive processualmente, que tanto no caso aqui do nosso exemplo, o locatário como o locador possam exercer a posse e defendê-la independentemente um do outro. É claro que quando a gente fala em desdobramento possessório, não existe só este fenômeno no caso da locação. Toda situação obrigacional que desdobra o exercício da posse pode aqui ser inserida. É o caso do comodato, em que o comodatário é o possuidor direto e o comodante o possuidor indireto, artigos 579 a 585 do Código Civil. É o caso do depositário, do depósito, em que o depositário é o possuidor direto e o depositante o possuidor indireto, né? Artigos 627 a 652 do Código Civil, situações aqui de natureza obrigacional. Como é o caso do usufruto, que já diz respeito a uma relação de natureza real, né? Artigos 1390 a 1411 do Código Civil,
em que o usufrutuário é o possuidor direto e o no proprietário, possuidor indireto. Paralelamente ao fenômeno do desdobramento possessório, nós temos uma situação especial que também caracteriza o desdobramento, mas que é chamado de desdobramento possessório sucessivo. No desdobramento possessório sucessivo, existe um possuidor direto e dois ou mais possuidores indiretos. Exemplo: X loca um imóvel para Y. Y é o locatário, possuidor direto. X é o locador, possuidor indireto. E o contrato autoriza a chamada sublocação. Y subloca o imóvel para W. Então nós temos W, possuidor direto, sublocatário, Y, possuidor indireto, sublocador, e X, locador, também possuidor indireto. Vejam, aqui há um possuidor direto e dois ou mais possuidores indiretos. E esse desdobramento, ele é infinito. O W pode sublocar para o alfa pode sublocar para o beta pode sublocar para o zeta, e todos aqui serão, com exceção do zeta, que está mais próximo aprendendo da coisa, todos os demais serão possuidores indiretos. Aqui temos, portanto, o desdobramento possessório sucessivo. E repito o que disse lá na locação: qualquer um aqui dos possuidores indiretos ou o possuidor direto pode exercer a proteção da posse judicialmente sem que necessite da participação dos demais, sendo que a sentença será por todos aproveitados, os efeitos a todos alcançarão. Portanto, o desdobramento possessório é um fenômeno, repito, que surgiu com a teoria de Ehring. O Ehring dizia: pode-se exercer a posse diretamente, a partir da exteriorização do domínio, ou indiretamente, imediatamente, por meio de uma exploração econômica, em que o possuidor indireto desdobra a posse e dá ao possuidor direto a possibilidade de exercê-la. Então, a questão do desdobramento é importante, não só no plano do direito material, como no plano processual. Me siga no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Professor Bolognini. E também visite o meu site, professorbolognini.com.br. Como também visite o canal no YouTube da ESA, Inclusão e Acessibilidade, em que eu trato especificamente das prerrogativas das pessoas com deficiência e, portanto, eu peço a vocês que visitem essas redes sociais. Um forte abraço, até a próxima.